Vitória, com a apresentação de Felipe César. Entrevista do dia. Muito bem, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios da Rádio Mais Vida, em Vitória de Santo Antão, o querido amigo, advogado, doutor Júnior Rodrigues. Doutor Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Mais Vitória. Muito obrigado, Felipe. Quero dar um bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, através da nossa rádio. Desde já também dar a paz do Senhor para aqueles Amém. nossos ouvintes e dizer que estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre Com certeza. o direito, sobre a carreira jurídica. Muito bem. E vamos conversar. Vamos lá. Quero começar aqui, doutor Júnior, com uma pergunta muito importante, né, dos nossos ouvintes. Qual a maior dificuldade hoje da advocacia? Vamos falar sobre esse assunto aí. Na verdade, isso é um questionamento bastante injusto, para falar a verdade. A gente enfrenta algumas dificuldades, né? Mas assim, se eu fosse hoje trazer a maior dificuldade, Felipe, ao meu ver, é a questão da mora do judiciário, né? Sim. E aqui vamos fazer justiça. Eu não quero também culpar o juiz, mas é um conjunto de fatores, né? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui, que eu acredito, Felipe, que é uma dificuldade do judiciário brasileiro, não é? Sim. Você tem comarcas, hoje aqui no estado de Pernambuco, que um juiz só, ele cuida de 10 mil processos, não é? Então, isso faz com que o processo, que por suas peculiaridades já é lento, se torne mais lento. Então, e isso influencia no direito, infelizmente, né? Você tem casos, por exemplo, Felipe, urgentes, feito um pedido de pensão, não é? Aquela mãe que está ali sustentando só aquela criança e muitas vezes precisa de uma urgência, não é? Para que aquele pedido seja deferido pelo judiciário, mas por N fatores, né? Falta de servidores para auxiliar o juiz, comarcas que não tem o juiz, faz com que esse pedido demore. Casos mais urgentes, por exemplo, com questões de saúde, né, em que uma pessoa precisa de uma cirurgia, de um remédio, e que em um pedido liminar poderia ser deferido até no outro dia. Você tem casos, eu já tive casos de passar 35, 40 dias para que uma pessoa com câncer conseguisse o remédio através da justiça. Então, ao meu ver, hoje, esse é o maior desafio da advocacia. Uma pergunta que veio aqui na minha mente agora, doutor, hoje a gente está no momento da IA, né? A IA hoje está dominando aí vários setores da sociedade. Será que a justiça vai chegar no momento de ter que usar a IA para conseguir solucionar esses processos? Será que, sei lá, já imaginou um juiz IA? Será que isso pode acontecer ainda no mundo do jeito que as coisas estão acontecendo hoje? Esse tema já era bastante discutido quando eu comecei a faculdade, em 2013, 2014. O uso da inteligência artificial, da internet, nas decisões judiciais. O STJ e o Supremo Tribunal Federal, eles já utilizam uma IA para fazer algumas movimentações no processo. Agora, precisa-se de um certo cuidado, de uma cautela, porque, querendo ou não, a IA, por mais tecnológica que ela seja, mas eu acho que foge ali por trás o fator da sensibilidade humana. É verdade. Existem casos que precisa que o ser humano ali, não é na figura do juiz, ele, através do senso, óbvio, com base na justiça, na legislação, na jurisprudência, ele dê a decisão. Então, é interessante que haja essa adaptação para dar uma celeridade, desde que tenha uma ressalva, que é o fator humano por trás da IA. Entendi. Então, assim, nessa questão de processo, quanto tempo, em média, dura um processo hoje na justiça? Eu acho que depende muito também da questão do processo, né? Tem processo que é mais rápido. Qual seria esse mais rápido hoje, processos que são decididos mais rápido? Excelente pergunta. A Constituição, ela traz como um dos direitos fundamentais que o processo ele seja entregue para as pessoas, né, para aquelas pessoas que precisam da justiça de uma forma justa e célere. Entendi. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal também tratam sobre esse assunto. Mas hoje a gente vê que na prática, e aí eu volto a colocar em pauta aquilo que eu falei anteriormente, a gente vê que infelizmente não é assim que tem acontecido, a questão do tempo do processo. Eu não posso te precisar
até porque a lei não diz quanto tempo exatamente um processo dura, né? Mas eu te digo que, em média, por exemplo, um processo hoje que você entra no juizado, dependendo da comarca, aqui na cidade de Vitória, por exemplo, é em Sim. torno de 8 meses a 1 ano. Uma causa, por exemplo, que você entra contra a CELP porque cortou sua luz Entendi. e a conta de energia estava paga. Então é uma causa que o valor da causa é pequeno, né? É menos de 40 salário mínimo, você entra no juizado, aí mais celery. Mas na justiça comum, por exemplo, uma ação de divórcio, dependendo do litígio, né? Se há acordo entre as partes, vamos dizer, em torno de 1 ano e meio, Sim. não é? Então, assim, realmente vai variar. Processos criminais geralmente têm demorado mais, Entendi. entendeu? Então, E hoje, pensão. vamos botar aí 1 ano e meio, 2 anos. Pensão Nessa faixa, para você, desde a petição inicial, que é quando inicia o processo, até a sentença. Vamos botar aí 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da comarca. Então, então não é tão fácil, né? Porque dizia assim, não, pensão, o pai tem que dar e vai ter que sair e tal, mas aí, como fica essa mãe aí 1 ano Exato, e meio, né? A gente exatamente. não sabe dizer, né? Então, já que a gente tá falando... Felizmente, ela tem que se virar de alguma vai forma, ter que né? se virar. A gente tá falando aqui de pensão, então em relação à pensão, quanto o pai deve pagar de pensão? Tem algum limite, mínimo, máximo? Fala aí pra gente. Perfeito. O Código Civil, que trata sobre esse assunto, ele manda o juiz, na hora de fixar a pensão, analisar 3 requisitos: a necessidade da criança, a possibilidade financeira daquela pessoa que vai pagar a pensão e a adequação, que é a verificar essa necessidade com a possibilidade de chegar a um quantum. Entendi. Óbvio que a gente sabe que hoje, para uma criança viver isso aí, a gente encontra esses dados em órgãos internacionais, né? Enfim, é, a gente sabe que hoje um salário mínimo é complicado, Verdade. infelizmente, é a realidade. Mas nem todo pai vai Tem poder condições de pagar, vai pagar. ter condições de pagar. Como é que o juiz faz esse cálculo na prática? Ele geralmente, e aqui só deixando claro que não é a lei que fala isso, Tá. é uma praxe do judiciário. Eles fixam em torno de 30% dos proventos daquele pai, certo? Entendi. Então, um pai que ganha o salário mínimo, que é 1.612, ele vai pagar 30%, que dá em torno ali de 400 Entendi. e pouco, quase R$ 500, nessa faixa. Então, é Entendi. mais ou menos dessa forma que é feito esse cálculo de pensão. Ah, entendi. Então, assim, existem questões aí que pessoas que pagam de pensão 100, R$ 200, eu Eu já vi. já acompanhei também, por quê? Porque aquela pessoa recebe um salário mínimo, né? Exatamente, exatamente. Então, aí faz uma divisão nesse quesito. Agora, quem paga pensão tem que guardar o comprovante? Com certeza. E aqui eu posso contar, Felipe, vários casos, infelizmente, de que a gente teve complicações em relação a isso, que eu pude atuar no processo. Então, como já são casos que já passaram, eu posso, sem citar nomes, dar como exemplos. Eu tive um caso, por exemplo, em que o pai realmente ele tinha pagado todas as pensões em dias, mas o comprovante, veja só, o comprovante de pagamento do depósito tinha apagado. Então, infelizmente, ele não tinha outra forma de provar, teve que pagar de novo. exatamente. Né? Então, é bom que, se você que é pai, que paga a pensão, se você paga por depósito, pega aquele comprovantezinho e tire xerox. O ideal é Pix, né? Porque o Pix você já tem um comprovante, você consegue organizar, fica mais seguro. Entendi. Agora, falando sobre direito do consumidor. Direito do consumidor. Quando é que eu devo procurar um advogado numa situação, por exemplo, em que cortaram a minha energia e a conta estava paga? Eu devo procurar um advogado ou eu devo ir direto para o PROCON? Então, excelente pergunta também. Veja, eu não tenho, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Hoje, e aí a gente vê até que naqueles programas, Felipe, daqueles Celso Russomano, entre outros, né? Verdade. Infelizmente, alguns policiais dizem assim, não, você tem que procurar a justiça. Não, necessariamente. Veja, o Código de Processo Civil chama esse sistema multiportas. Então, eu não preciso procurar o judiciário para resolver o meu problema. Eu posso, através de um acordo entre as partes ali, fazer um contratozinho, um recibozinho e tá tudo certo. Mas eu posso isso no- procurar isso no Procon. o PROCON. Não, até fora do PROCON. Mas no caso de CELP, de Compesa... CELP, Compesa, eu posso fazer um acordo. E esse acordo, inclusive, vereador Felipe César, se você leva esse acordo para a justiça para ser homologado, tem força para você executar em caso de descumprimento. Então, eu fecho um acordo com você, eu fecho um acordo com o senhor,
Eu e o senhor, a gente assina esse acordo, Ah. eu procuro um advogado para o juiz homologar esse acordo. Esse acordo, futuramente, se um de nós dois descumprir, pode ser executado na justiça com força coercitiva. Entendi. Então, não existe, pessoal, uma obrigatoriedade de procurar apenas o PROCON ou o judiciário. Agora, vejam, é mais comum se procurar o judiciário. Porque assim, não é? como é que eu faço um acordo, por exemplo, com a CELP, com a Compesa, sem ser pela justiça? Tem como? Existe como. Tem possibilidades, inclusive... É o quê? Pela ouvidoria? Tem Eles algum- disponibilizam um jurídico em que Ah, você não sabia consegue, disso, não. em que você consegue fazer acordos extrajudiciais. Agora sim, o mais comum é que as pessoas levem isso ao judiciário, por uma questão de cultura, não é? De segurança. Mas só para deixar claro, não é obrigatório. Óbvio que entendam, deixa eu só fazer uma ressalva. Existem situações que necessariamente precisa do judiciário para resolver. Mas quando são questões patrimoniais, pode ter um acordo entre as partes ali e fazer um contratozinho, ele levar para homologação e tá tudo certo. Entendi. Bem pontuado. Doutor, uma pergunta aqui entre a gente. Ser advogado é bom? É muito bom. Eu me lembro que quando eu comecei, né, advogado, novinho, a primeira decisão judicial que eu tive, eu fiquei muito emocionado. Caramba, eu me lembrei de uma frase de um professor meu que eu tive na faculdade, não sei se ele vai nos ouvir ou vai estar nos ouvindo, né? O professor Fernando Corrêa, inclusive eu quero mandar um abraço para ele. Ele é bem conhecido aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. E ele disse uma frase, é verdade. O advogado é a única profissão que consegue mover o braço de um dos três poderes. E é verdade. Então, o advogado, quando ele entra com a petição inicial, porque a Constituição, o artigo 133, diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. O juiz, por mais poder que ele tenha, sozinho não pode decidir. Entendi. Ele precisa ser inerte. Então, quem tira o judiciário da inércia é o advogado. Então, através de uma petição, ele leva ao juiz um problema. E esse problema, por vezes, trata de fatos sociais, fatos do dia a dia. Uma pessoa que está doente, um preso injustamente, uma criança que precisa de uma pensão, um pai que precisa regularizar a visita do filho. Então, quando você, como advogado, consegue resolver esse problema, uma aposentadoria, eu já tive pessoas que choraram por conseguir resolver um problema que para nós pode ser um trabalho, mas para aquela pessoa é algo que é indispensável na vida dela para que seja resolvido. Perfeito. Doutor, nosso tempo já está encerrando aqui. Eu queria só que o senhor deixasse aqui suas redes sociais, um telefone de contato, porque aí alguém que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser também precisar do doutor Júnior em alguma ação, procura ele aí através das suas redes sociais, WhatsApp, fala aí. Eu quero agradecer, primeiro, o convite de estar aqui. Prazer não é? todo nosso. É uma responsabilidade grande. Não vou dizer que eu estou representando a advocacia, mas trazer para a população um pouquinho, né, do dia a dia de como é a advocacia. Só aqui para, educadamente, já pedindo todas as desculpas possíveis, a gente não pode, eu estava até consultando Sim. o Estatuto da OAB, a gente não pode deixar nenhum tipo de contato, contato, né? não é? Em entrevistas, mas dizer que qualquer pessoa que quiser tirar uma dúvida, a gente está à disposição para esclarecer, até como também eu sou professor da área jurídica, a gente poder dar um esclarecimento, tirar uma dúvida de um questionamento, para que aquela pessoa consiga o seu direito da melhor forma possível. Então, você já sabe, Dr. Júnior Rodrigues está aqui sempre que possível para tirar as nossas dúvidas. Nosso horário já está estourado. Uma pena aí que ele não pode deixar o seu contato, mas agradecer, Dr. Júnior Rodrigues, obrigado pela entrevista, um competente advogado aqui de Vitória de Santo Antão, amigo meu de infância, e que eu tenho o prazer de tê-lo conosco aqui no nosso programa. Vamos ficando por aqui, nosso programa encerra hoje. Segunda-feira estamos de volta com mais programa, mais Vitória para você, ao vivo, aqui pelos estúdios da Rádio Mais Vida, em Vitória de Santo Antão. Fica agora com o programa Bom Dia Vida, com o nosso querido pastor Cleiton Collins. Obrigado, pastor Cleiton. Um abraço a todos. Encerra-se agora o programa Mais Vitória com Felipe César. Continue conosco. Bom dia, vida para você.